Como parar de fumar maconha mudou a minha vida e por que você deve parar de fumar maconha também. Não interessa se você fuma só no final de semana, se você fuma todo dia, se você fuma de manhã, de tarde, de noite, como que a maconha está atrapalhando o seu potencial de alcançar de quem você deve ser. Então, eu moro aqui nos Estados Unidos e praticamente desde que eu morei aqui, sempre morei em lugar que maconha era legalizado. Morei 5 anos na Califórnia. Meu irmão, só fumava coisa boa, só fumava coisa boa só, tudo que você imaginar. Maconha com baseado que chama infused aqui, né? Vem com quiche, óleo, haxixe, tudo que você imaginar, cara. Só coisa boa. E eu era viciado, cara. Eu era muito viciado em maconha. Eu sempre fui uma pessoa muito compulsiva. Desde que eu era adolescente, eu era viciado em videogame. Ficava dias em casa jogando videogame. Teve época que eu fiquei, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fiquei 3 meses sem sair de casa jogando videogame. Até o dia que eu decidi parar de vez. Que eu lembro que meu computador quebrou, aí eu pedi pra minha mãe, compra outro videogame pra mim, não sei o que, me ajuda... Videogame não, computador, né? Me ajuda a consertar o computador. Aí eu lembro que eu chorei, cara. Eu chorei porque, cara, minha vida tava ali. Meus amigos estavam ali, tudo... Aquilo ali era meu mundo. Aí eu lembro que depois de 2 dias eu parei pra pensar e falei, cara, não é assim que eu quero continuar me vendo minha vida, não. Eu quero sair, quero aproveitar as coisas que o mundo tem a me oferecer. E desde então eu já sabia que eu era uma pessoa muito compulsiva. E quando eu comecei a fumar maconha aqui nos Estados Unidos, cara, foi assim. Na primeira semana eu conheci um cara que eu virei amigo dele, a gente fumava maconha direto junto. E dali eu já praticamente fumava todo dia. E teve época, cara, que eu realmente fumava coisa de 7 baseado por dia. E primeiro ponto, cara, dinheiro financeiramente, né? Que eu acho que talvez nem deve ser o mais importante de todos, mas é um ponto muito importante, né? Porque dinheiro, se você está gastando com uma coisa, você está deixando de gastar em outras coisas, com algumas outras contas que você tem, ou então até de investir em você mesmo. Eu acho que na média, quando eu fumava, eu acho que eu chegava a gastar $1.000 por mês de maconha. $1.000 por mês. Tem até um aplicativo que eu uso aqui no meu celular para fazer o tracking de quanto que eu parei até hoje. E eu já praticamente economizei mais de $20.000, cara, de maconha que eu deixei de fumar. E, assim, tinha uma época que eu vivia literalmente para fumar maconha. Eu acordava de manhã, fumava um, de tarde não, dava 1 hora e já fumava outro, eu vivia assim, cara. E gastava muito dinheiro com maconha. E eu deixava de gastar esse dinheiro com coisas que talvez eu pudesse investir em mim e melhorar, aprender uma nova skill, melhorar alguma habilidade que eu esteja interessado. E outra coisa é que está matando o seu potencial, cara. A maconha está matando o seu potencial de ser quem você deve ser. Porque vamos lá, quando você fuma maconha, cara, você não quer fazer nada. Você não quer fazer algo produtivo. Eu até fumava, trabalhava, já fiz muito isso. A época que eu fazia Nordeste, eu fumava trabalhando e até conseguia trabalhar de boa, assim. Só que você não quer fazer nada produtivo. Por exemplo, hoje em dia eu escuto muito podcast. Escuto muito podcast de algo que eu acho que pode agregar valor a mim. Mas quando eu fumava, não. Eu só queria ver coisas de entretenimento. Eu queria coisa para me fazer rir, queria fazer coisas para poder me distrair. E eu ficava naquilo dali. E você tá matando o seu potencial, cara. Porque em vez de... Vamos colocar que você é um cara que trabalha ali, chega à noite e quer fumar um. Depois que você fumar um, você não vai querer estudar algo para aprender uma nova habilidade, para fazer algo que vai te ganhar mais dinheiro, para estudar inglês, seja o que for. Você vai querer fumar maconha, assistir Netflix, assistir vídeo de comédia no YouTube, é isso que você vai querer fazer. E uma coisa que eu percebo muito na maconha, cara, que eu acho que era o principal motivo que eu fumava, é para poder me esconder dos meus reais problemas que eu tinha dentro de mim. Assim, eu fumava e tudo que estava passando na minha cabeça sumia. Se eu tivesse fudido de dinheiro, eu parava de ligar depois que eu fumava. Se eu, sei lá, estava infeliz com alguma coisa na minha vida, se eu estava infeliz em algum relacionamento, era você fumar o baseado e aquele problema sumir da sua cabeça e você conseguir distrair das outras coisas. Mas a real coisa, cara, que faz você mudar de vida é quando você para de se esconder dos seus problemas que você está vivendo e você começa a encarar de frente. Você começa a pensar, porra, cara, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? O que tá acontecendo de errado na minha vida no momento? O que eu posso fazer agora, nesse momento, para melhorar?
que eu posso fazer agora e que plano que eu devo fazer para no longo prazo eu melhorar minha vida. E a maconha fazia eu me esconder disso tudo, cara. E você que for uma maconha, você provavelmente sofre da mesma coisa. Você está confortável na situação que você está e você não consegue performar da mesma forma. E isso é algo que realmente fez mudar muito na minha vida. Eu realmente parar para pensar, cara, o que eu estou fazendo errado agora nesse momento, o que eu tenho que melhorar e eu tomar atitude em relação a isso. E você aí que pensa que, não, só fumo um de vez em quando, só fumo um no final de semana, eu acho até menos pior. Mas a grande maioria das pessoas que fumam maconha, cara, tem a necessidade de fumar maconha. Elas são viciadas em maconha. E muitas delas não admitem. Eu era viciado em maconha. Já fui até em... Como é que chama aqui? Já ouviram falar do Alcoólicos Anônimos? Aqui nos Estados Unidos, não sei se no Brasil é popular isso. Mas aqui tem basicamente o Maconha Anônimos aqui. Eu já fui até nesses grupos aí, cara, trocava ideia com a galera lá, a galera se reunia, falava o ponto de vista delas, as barreiras que elas estavam enfrentando, já fui até nisso, mas nem isso me ajudou, cara. Eu lembro que eu fui nisso aí, eu fui uma vez, fiquei 4 dias, mas eu lembro que um dia saindo de lá, cara, eu tava num estresse tão grande que depois de eu sair desse encontro, eu fui lá no dispensário comprar um. Porque aqui o acesso é muito fácil, né, cara? Aqui nos Estados Unidos o acesso é muito fácil. Você consegue coisa boa, e você consegue achar uma loja em toda esquina. E a variedade é enorme, cara. Você acha flor, você acha baseado, você acha caneta, você acha óleo, você acha gummy, você acha chocolate, tem de tudo lá. Então o acesso era muito fácil. E eu acho que se você quiser parar de fumar, cara, você tem que tomar a decisão, realmente tomar a decisão, eu quero parar e parar de vez, cara. Não tem essa de negociar com você mesmo. Não, vou parar de pouquinho em pouquinho. Se agora eu fumo um por dia, eu vou começar a fumar um a cada 3 dias. Ou se eu fumo 5 por dia, eu vou começar a fumar só à noite. Eu acho que você tem que realmente fazer cold turkey, que chama aqui cold turkey, é você parar de vez, cara. Você tomar a decisão e parar. Nos primeiros dias vai ser ruim. Cara. Você vai ficar com a vontade, você vai ficar talvez mais estressado, mas depois de 1 ou 2 semanas, cara, você praticamente esquece daquilo, entendeu? E depois que você parar, você nunca mais pode voltar atrás. Você nunca mais pode voltar atrás na sua decisão. Eu realmente tomei a decisão de parar de fumar há mais ou menos 2 anos atrás. Eu caí desde lá? Caí algumas vezes sim, não vou mentir. Eu caí algumas vezes. Mas eu sabia que eu não estava fazendo o que eu deveria estar fazendo. Eu já fumava maconha puto, porque eu sabia que eu não deveria estar fumando e fumava, mas normalmente durou pouco tempo. Sei lá, 1 ou 2 semanas no hábito da mesma forma, aí eu já ia, parava de novo e voltava. Isso aconteceu umas 2 vezes nos últimos 2 anos, mais ou menos. Agora tem uns 6 meses que eu não fumo maconha já. E pretendo nunca mais fumar. Se eu fumar, vai ser falha minha, eu vou saber que eu estou falhando, mas eu sei que eu tenho que parar e subir no cavalo de novo e continuar. E assim, eu lembro que o que passou pela minha cabeça nos momentos que eu parei de fumar, que eu voltei a fumar, falei, não, vai ser só esse tapinha aqui, vai ser só esse baseadinho aqui hoje, não sei o que, quero experimentar de novo. Mas, cara, a partir do momento que você dá aquele primeiro trago, que você fuma aquele primeiro baseado, todos os seus hábitos voltam. Toda vez que eu fumei maconha e quebrei com a promessa que eu fiz pra mim mesmo, o meu hábito voltou do mesmo jeito. Eu voltei a fumar do mesmo jeito que eu fumava antes, na mesma quantidade, talvez até pior. Então você tem que tomar a decisão, cara, eu não quero isso pra minha vida, não é assim que eu quero viver, eu sei que isso aqui tá me atrapalhando e vou parar. Porque a maioria das pessoas sabem que aquilo tá atrapalhando elas na vida delas, ou então elas dão desculpas por que a maconha ajuda ela de alguma forma. Eu tenho um amigo aqui, que tem dia que eu ligo pra ele, converso com ele no telefone, e ele fala, não, cara, eu quero parar de fumar maconha, mas não consigo, não sei o que, não consigo parar de fumar. E tem dia que ele fala assim, não, eu fumo de noite só porque me ajuda a desestressar, me ajuda a meditar, me ajuda a pensar no meu futuro. Então ele está numa contradição com ele mesmo, porque tem dia que ele fala que ele sabe que tem que parar e tem vezes que ele fala que está tranquilo, continua do jeito que ele está. Mas na real ele sabe que ele quer parar. E tem muitos amigos assim também que vivem nessa batalha aí, cara, com a maconha. Isso aqui eu tô falando de maconha, mas isso aí pode servir para muitas outras coisas. Se você usa algum outro tipo de droga, ou então até mesmo álcool. Álcool, para mim, é uma das piores drogas, porque é totalmente banalizada
e, e as pessoas não veem o mal de você tomar álcool, você vê todo final de semana a galera tá bebendo, mas é tão prejudicial quanto, ou até pior. Eu já bebi e fumei, eu te garanto, cara, beber álcool é pior que maconha. Você acorda no outro dia de manhã fudido, cara, não existe ressaca de maconha. Você fuma maconha, no outro dia você acorda tranquilão. Não que eu tô defendendo a maconha aqui, mas se você acha que você beber álcool e isso tá te ajudando, não que tá te ajudando, mas não está te atrapalhando, você tá mentindo para você mesmo. Faz muito mais mal para sua saúde e até mesmo para sua concentração. Tem pessoas que bebem todo dia, eu não vou nem falar, aí a pessoa provavelmente já sabe que ela é alcoólatra, né? Mas você tem que tomar a decisão de parar e continuar com aquela decisão. E você prometer isso para você mesmo, você continuar com aquilo. Vai ter desafios, vai ter dias que você vai querer parar de fumar, mas se você batalhar com você mesmo, com aquela voz fraca na sua mente, você vai acordar mais forte no dia seguinte. Porque quando você toma a decisão de quebrar a promessa que você fez para você mesmo, você só prova que você é uma puta. Você é uma puta que não consegue cumprir com as coisas que você prometeu para você mesmo. Mas quando você... Tem um cara que eu gosto muito, que é o Vernon Cara, que ele fala muito do músculo da disciplina. Por exemplo, você fala para você mesmo que você está numa dieta e você não quer comer doce, por exemplo. Se dá vontade de você de comer doce e você não consegue resistir e comer aquele doce, você virou mais de uma puta. Você virou mais puta do que você já era. Mas agora, se você... aquele desejo vir de comer o doce, mas você rejeitar aquele desejo e continuar forte, você está trabalhando o seu músculo da disciplina. Então você vai ficando mais forte a cada vez que você ter esses desejos, de ignorar aquilo e continuar sendo forte. Mas se toda vez que aquele desejo vir em você e você ceder a esse desejo, você fica mais fraco. Então vai ter dias que você vai ter vontade de fumar, vai ter dias que você vai ficar estressado e vai querer quebrar com a promessa que você fez com você, mas veja isso como uma oportunidade de se tornar mais forte. Isso é para maconha, mas serve para muitas outras coisas também, cara. Se tiver o dia que você não tiver afim de ir para academia, se tiver o dia que você quer quebrar a sua dieta, se tiver o dia que você não está afim de trabalhar tanto, entendeu? Então trabalhe o músculo da disciplina. Então para esse vídeo é isso aqui, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto.